Fernandes, onde é que eu posso ver isso? Gente, falta de energia, falta de investimentos. Bom, milagre econômico, desenvolvimento econômico atrelado aos interesses internacionais como abertura de mercado, certo? Ainda bem que eu posso hoje estar de vermelho. Eu vou aproveitar o nobre colega lá. Ele me disse, alguém mandou uma pergunta para mim, e eu nem quis responder, porque eu acho que não precisa a gente responder, se seria o ideal a volta de uma ditadura militar. Por pior que seja um país, em termos econômicos sociais, a coisa mais preciosa que a gente ainda pode ter é exatamente essa oportunidade de estar aqui de vermelho, falando sobre a ditadura, os erros da ditadura militar, sem ser preso, certo? Então, respondendo a pergunta, ok? Boa tarde. Vamos lá, para o nosso fechamento, tá? Então assim, ditadura uma vez instalada, ela vai ter que criar mecanismos políticos para ela não ser questionada, que são os atos institucionais. Professor, são 5. Jovem, na verdade, foram mais de 13, alguns vão se repetir, tá? A verdade é que os atos institucionais, os 5 primeiros, é que fundamentam a ditadura. Por isso que a gente fala dos 5. O 1, ele impede a gente de votar para presidente e decreta estado de sítio para montar o regime militar. No ato 2, o Brasil passa a ser bipartidário. Só vão existir os 2 partidos, o Arena e o MDB. No ato 3, a gente perde o direito de votar para governador e prefeito, nas capitais, tá? No interior tem eleição, mas só os 2 partidos. No ato 4, a Constituição é criada, o Congresso é fechado para fazer a Constituição, e o ato 5, que é o ato que o governo pode suspender os direitos civis. Então, por exemplo, se você fosse pegue pelo regime militar, você não ia a julgamento, você era preso, e depois você era levado a julgamento. Resultado, você não tinha direito de defesa, você não tem direito de álibi, habeas corpus. Teve gente que foi presa, que quando foi condenada a 3 anos de cadeia, a pessoa ficou 10 anos presa. Quer dizer, ela ganhou um crédito de 7 anos. Que crédito é esse, jovem? Você ganhou 7 anos de crédito, tá certo? Você foi preso 7 anos a mais do que a sua própria condenação, porque você foi condenado depois que já estava preso. Fora que, infelizmente, a tortura se tornou uma prática comum, tão comum que algumas coisas saíram do controle. Sempre que saía do controle, se alegava que era suicídio, tá? Só que alguns suicídios não deu para justificar. Os mais escandalizantes foi, lógico, quando mexeu com o jornalista, porque aí os jornalistas se defenderam. E como estão dentro do jornalismo, conseguiram divulgar a foto do Vladimir Herzog, jornalista, tá certo, da TV Cultura, na época, de São Paulo, que não era filiado a partido nenhum, não era um cara de esquerda, foi ao interrogatório e não voltou. Até proibição de enterro foi feita, porque como ele foi suicídio, ele não teria direito ao funeral. Então, esses tipos de atos acabaram manchando o regime militar. Politicamente, tem uma coisa de fora que atrapalhou o regime militar, chamado mudança da Guerra Fria. No final dos anos 70 para os anos 80, a União Soviética deixou claro uma coisa: estou falida. Jovem, a falência da União Soviética foi tão nítida que ela chegou a mandar para o espaço um cosmonauta, porque os soviéticos não mandam astronauta, né? Eles mandam cosmonauta, que é para invadir o cosmos, tá? E não os astros. Eles mandaram um cosmonauta para uma missão de reparação de satélite, e a aeronave soviética foi e não voltou, porque acabou o combustível. E o rapaz ficou em órbita. Meses depois, a União Soviética admitiu que precisava de ajuda para trazer o rapaz. E ainda foi feito ainda foi fazer-se reuniões políticas. Quem é que vai trazer? E o cabo lá, tá? Ela fez um teste nuclear com um submarino que acabou saindo do controle e teve que pedir ajuda porque poderia ocasionar a explosão de uma ogiva nuclear.
Tá? Nós tivemos o acidente, entre aspas, da usina da Ucrânia, de Chernobyl, que não foi um acidente. Por que não foi acidente, professor? Entenda, como é que tu liga uma usina nuclear rachada? A usina estava rachada, a parede da usina. Eles ligaram a usina para fazer um teste de quanto a usina conseguia produzir de energia. A usina era de risco, aconteceu óbvio, um vazamento tão grande que até hoje o local da cidade de Chernobyl está isolado. Tem gente que vai fazer turismo, aí o nome específico da cidade, porque Chernobyl é a usina, é Pripyat, tá certo? Você pode até botar depois no nosso menino Google, tá certo? E você tem imagens, a cidade está toda abandonada, tá? E tem gente que vai fazer turismo, aí vai visitar Pripyat. Assina um termo lá de compromisso, que está entrando dentro de uma zona que teve um acidente nuclear. Então você assina o termo que você está lá porque você quer. Mas assim, não é recomendável entrar dentro de um local que houve um vazamento daquela proporção. Então o fato da União Soviética estar falindo fez com que os americanos diminuíssem o investimento no Brasil. Porque não há mais ameaça do comunismo. A ditadura militar vai ter que, no final dos anos 70, andar com as próprias pernas. Eita, cadê o dinheiro? Não temos. As obras não terminaram. Nós ainda tínhamos carência de tudo, problemas socioeconômicos altíssimos, baixos salários, tá? Uma série de desigualdade social. A ditadura militar acabou aumentando a desigualdade, criou um abismo social, tá? No final do regime militar. E o governo estava muito mal. O fato, se tem uma coisa, entenda na sua cabeça, se tem uma coisa que faz o povo ir à rua, é quando nós estamos em crise econômica. A crise econômica no Brasil, no final dos anos 70, que tem a ver com o fato dos americanos não quererem mais manter esse projeto também. Eles já queriam outro projeto. Qual era o outro projeto? Que o Brasil deixasse de ser um governo nacionalista e adotasse o neoliberalismo, para abrir espaço para a indústria estrangeira entrar de vez aqui dentro do Brasil. E o Estado privatizar as estatais. Eles não querem mais esse modelo. Então, cara, a ditadura em crise, ela vai ter que aprender a se encerrar. Ela vai ter que encerrar o que ela começou. Porque se ela não pôr um fim, quem vai pôr fim à ditadura é a população brasileira. Os protestos começam a voltar. Vai ter protestos de sindicalistas, greves, greve de empresa particular, para você ter noção. Então as greves, a crise econômica, a censura não consegue mais evitar as pessoas falarem. No final dos anos 80, no final dos anos 70, o rock entrou no Brasil violentamente. E era o punk rock, um rock que fala sem a necessidade, tá certo, de letras mais rebuscadas, porque quando o nosso querido Marcelino canta as músicas que foram censuradas, você tem que lembrar que as pessoas não podiam falar, então elas usavam de artifícios da literatura para não dizer exatamente as coisas. Nos anos 80, o punk rock é o contrário, ele quer falar e ele não vai se esconder, é um rock de meias palavras, é o esquema do Legião Urbana, que chega e diz: eu vou cuspir o lixo de volta em cima de vocês. Geração Coca-Cola, foram vocês que fizeram a gente. Nós somos burgueses sem religião. E o pior, para vocês, nós somos o futuro da nação. Agora segura, que é o futuro de uma nação cheia de problemas. Você vê que as músicas do Legião Urbana denunciam desigualdade, miséria, cadê o dinheiro do país, tá certo? A gente só vai ter dinheiro quando vender as almas dos índios, quando a gente colocar o Brasil num leilão. Cara, nós estávamos numa crise, e a única solução óbvia era a ditadura iniciar o processo de abertura. Ela mesma tinha que encerrar. Então, é bom lembrar que no final do regime militar, para a gente encerrar nossa aula hoje, a ditadura militar foi quem promoveu as eleições. E o Tancredo Neves, que ganha as eleições, ele ganhou as eleições indiretamente, não foi o povo quem votou nele. A campanha das diretas fracassou, apesar dela levar 1,5 milhão de pessoas, ela fracassa. Os políticos votaram contra. O Tancredo Neves foi eleito
como herói da democracia, mas foi eleito indiretamente, tá certo? Agora, qual é a novidade? O Tancredo é civil, quer dizer, encerrou o ciclo dos militares. Quem ganhou a eleição foi um civil, que morreu no dia da posse, e aí quem assumiu foi o seu vice, José Sarney, também civil. Sobrou para o Sarney a herança da ditadura militar. Que herança? A maior dívida externa da América Latina, o terceiro país com pior IDH do mundo, um índice de analfabetismo absurdo e uma distância entre as regiões, tá certo? Grotesca, entre a riqueza do Sudeste e a riqueza do Nordeste, entre a riqueza do Sudeste e do Centro-Oeste. Esses problemas não conseguem ser resolvidos tão rapidamente. Por isso o governo do Sarney é tão marcado pela crise econômica herdada pelo regime militar, tá certo? Então, para encerrar, tá, a nossa aula, o menino Marcelino vai apresentar a música Apesar de Você, que mostra esse momento que, apesar da ditadura militar, nós íamos conseguir sair desse instante, e a abertura de uma nova cultura musical brasileira com o rock, que era sim estrangeiro, mas cantado em português, que é o rock brasileiro dos anos 80. O Legião Urbana nunca negou que bebe do Smiths, do U2 e de outras bandas. Nunca negou isso. E não tem por que negar. Se o mundo quer mudanças, por que a gente não pode pegar influências de fora? Tá? A humanidade é uma só. Infeliz é daquele que acha que é autossuficiente. Você precisa dos outros, cara, no mundo. O mundo não gira em torno de você, não. Então a música é isso. É essa relação de culturas. Tá certo? Beleza? Marcelino? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou este estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Beijão. Os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Todos os dias antes de dormir, foi o dia sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério. Back vocal. O sol dessa manhã tão cinza, tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo.
nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Ei. Então vamos lá. Para dar o pingo do i final, tá certo? Só uma reflexão, menino João Paulo já está aí para complementar o nosso domingo, tá? Jovens, como a música diz, como a gente viu durante toda a aula, esse processo político ele não vai ser rápido. E nós estamos de novo num processo de construção política, que não é rápido. Então o que eu peço a vocês como cidadãos do mundo, é que quando você aproveite essa oportunidade que nós estamos tendo dessa geração de liberdade de expressão, que saiba entender que a liberdade de expressão não lhe dá o direito de ofensa, profanação, de racismo, tá certo? De preconceito. Ao contrário, a gente tem que aproveitar o direito que a gente ganhou de liberdade de expressão para construir algo, tá? As redes sociais são uma conquista de liberdade mundial que não tem dimensionamento. Você tem livros gratuitos, você tem vídeos gratuitos, a educação está acessível. Use-a para o bem, cara. Não vale a pena a gente estar usando os espaços das nossas redes sociais para construir, para disseminar ódio, para resolver problemas com A ou B. As coisas não são resolvidas com pontos, tá? Nada se resolve com sim ou não, tá? O que eu quero deixar bem claro aqui é que sempre vai ter esse questionamento. Professor, se tivesse um novo golpe militar é um retrocesso, porque a gente saiu disso, porque a gente viu que não funcionava. Voltar atrás no modelo que não funciona não é um avanço, tá certo? Beleza, deixar só bem rapidinho um recado. Vocês receberam um folderzinho na entrada, tá? No dia 4, agora no feriado de Corpus Christi, nós vamos ter um aulão envolvendo todos os temas do Enem no Oásis Atlântico, ali na Avenida Beira-Mar, tá certo? E para vocês que são alunos da escola pública, tá? O valor do aulão não é esse que está aí, tá? O valor é de R$30 ou 60 se você comprar o pacote inteiro das aulas na internet. Então, quando você for lá, tá certo? Apresente seu comprovante de que é aluno de escola pública, que você vai ter o desconto, tá certo? Beleza? Gente, foi um prazer, sempre é, tá? Tudo de bom, tchau, bom domingo, obrigado Marcelino.